No último fim de semana, um ataque do Irã contra Israel desencadeou uma nova fase do conflito no Oriente Médio. Na madrugada de hoje, uma explosão em uma área próxima de instalações, como a gente informou aqui, nucleares iranianas, acendeu um alerta no mercado de petróleo, que começou o dia com alta de 4%, mas passou a cair após o Irã minimizar as chances de retaliação. E para entender todos os impactos deste cenário, já está conectado aqui conosco o analista de energia e macroeconomia da Redpoint, o Victor Arduin. Victor, obrigada aqui pela sua participação. Sempre um prazer, Priscila. Victor, eu gostaria de começar com a sua ajuda para contextualizar a importância do Irã, claro, para a produção mundial de petróleo. Porque se a gente pensar só no fluxo comercial, geral, direto, Israel e Irã para o Brasil representam pouco, é isso mesmo? Bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado, Priscila. Exatamente isso. O Irã e Israel, eles não têm uma parcela significativa de comércio com o Brasil, mas o Brasil é um país que depende muito da questão dos custos energéticos. O Irã, hoje, é um país que produz mais de 3 milhões de barris por dia, isso é aproximadamente um pouco menos de 3% da demanda global, e ele exporta para aproximadamente metade disso. Quando a gente vê um aumento das tensões, ataques diretos entre Israel e o Irã, a gente vê essa tensão crescendo no ambiente econômico e a gente vê essa pressão aí com custos energéticos mais altos. Isso acaba impactando o Brasil, mesmo estando longe do conflito. Tá certo. E quais os riscos, da continuidade do conflito, tanto para a economia global quanto para os preços do petróleo? A gente observa que o processo desinflacionário nos Estados Unidos ele continua tendo alguns pontos de risco, né? A gente teve leituras de dados econômicos dos Estados Unidos mais forte do que esperado, tanto na inflação quanto nos dados de emprego. Então, a gente ainda vê um mundo lutando contra o processo inflacionário, principalmente nos Estados Unidos. Quando a gente vê esse aumento de tensões que pode ter algum dano à infraestrutura de petróleo, tanto logística quanto de produção, vindo do Irã, isso acaba tendo uma pressão sobre o preço dos petróleos que, consequentemente, pressiona também a inflação global. Então, esse é um dos riscos que a gente observa. Outro risco significativo, que a gente pode falar da produção do Irã, de sofrer sanções, ou ter algum tipo de ataque de Israel. Mas um outro risco significativo também é uma retaliação do Irã no Estreito de Hormuz. Cerca de 30% do petróleo mundial exportado via mar hoje passa por esse estreito. Apesar de ser uma chance muito baixa, porque grande parte dos alimentos que chegam no Irã depende também dessa comercialização via Estreito de Hormuz, a gente tem esses riscos aí que podem acabar impactando o preço do petróleo. Claro, agora pensando no agronegócio, tá? É esperado que o avanço do petróleo impacte o setor aí de alguma forma, isso pode acontecer? Qual que é a avaliação da Redpoint? Nós temos dois fatores que podem, de uma certa maneira, afetar a parte de custos do agronegócio. Então, a gente tem o preço do petróleo, à medida que ele fica mais caro, isso pode encarecer o diesel. Então, maquinários agrícolas que dependem de diesel, até o frete de caminhões para poder fazer o transporte de cargas pode ficar mais caro. E também a gente está vendo o dólar, nesse ambiente de uma maior aversão ao risco, por conta dos juros permanecerem mais altos nos Estados Unidos, também torna mais caro a importação de diesel. Lembrando que o Brasil é um país que importa diesel. Claro que o agronegócio é beneficiado por ter mais competitividade com o dólar mais caro, o produto brasileiro fica mais barato para os estrangeiros, mas a estrutura de custos ela está crescendo por esses dois fatores. Uma pelo petróleo, que ficou mais caro, e outra pelo dólar, que também está ficando mais caro em relação ao real. Agora, apesar da forte alta observada no fim da semana, os preços começaram agora um pouco mais moderados. O que mais está nesse radar do mercado e quais que são as tendências que você está enxergando daqui para frente? Essa pergunta é muito interessante, Priscila, e grande parte da semana eu estive observando não só as cotações do petróleo, mas também a cotação da bolsa do mercado acionário de Israel. E a gente viu que ela se manteve relativamente estável, durante a semana. O petróleo hoje chegou a subir a $3 e hoje já está registrando, provavelmente vai fechar o mercado em queda na comparação da semana. Então, a gente vê que as tensões geopolíticas elas reduziram. Não se espera que o Irã faça uma retaliação, mas a gente vê que tem um outro componente nessa equação, que seria as ações da OPEC+, que tem restringido a produção, que estão influenciando muito o preço do petróleo. Então, a gente começou o petróleo $10 abaixo do nível atual no começo do ano, ele veio subindo à medida que o mundo tem entrado num déficit entre demanda e oferta. Todas as principais agências relacionadas a estudos do mercado de petróleo preveem um déficit para 2024. Significa que os estoques estão sendo consumidos, então o preço do petróleo continua subindo. A gente pode ver, ao longo do segundo trimestre,
segundo e terceiro trimestre, o petróleo, a cotação chegando a próximo de $100, se as medidas da OPEC continuarem no mercado. Então, tudo isso aí traz essas consequências aí, esses riscos para o mercado. E, Vitor, para a gente poder finalizar, né, o que a gente pode esperar do equilíbrio entre oferta e demanda, né, de petróleo em 2024 e como que isso pode impactar os preços das commodities a curto prazo? A gente observa que esse déficit ele vai continuar se mantendo. A OPEC ela tem hoje um corte aproximado de 5 milhões de barris, né, se somar todos os participantes dela, então isso vai continuar pressionando o mercado. Vai ter uma reunião em junho, onde eles podem aliviar um pouco, né, esse ritmo de cortes de produção e trazer mais petróleo ao mercado, que poderia aliviar, mas hoje o cenário mostra que a gente está tendo um consumo muito acelerado dos estoques, então isso vai pressionar o preço do petróleo. Com um custo energético mais alto, algumas commodities tendem a se beneficiar, outras commodities também estão tendo suporte de quebra de produção, como o cacau na África. Mas, de uma maneira geral, o ambiente, o que está ditando o ritmo das commodities terem mais suporte ou não, é a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, que influencia a apreciação do dólar, e com o dólar mais caro, as commodities que são negociadas em dólar ficam mais caro, acaba dificultando essa comercialização. Vitor, obrigada aqui por toda a sua análise aqui com o mercado de petróleo em relação às tensões aí geopolíticas que estão acontecendo no mundo. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. A gente volta a conversar. O prazer é todo meu, Priscila. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.